Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão. Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, galerinha de Deus, onde a gente vai falar do evangelho daquele jeitão. Leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério. Como vocês já sabem, o assunto por aqui sempre é sério. A gente está falando de Jesus, tudo com base nas Escrituras. Então, o assunto por aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Negócio seguinte, galerinha, nós vamos falar de uma coisa hoje, cara, que é assim... É uma coisa que confunde muita gente. Tem gente por aí dizendo A, tem gente por aí dizendo B, tem gente por aí dizendo C, e a gente vai tentar esclarecer aqui qual é a verdade em relação a um cara. E esse cara se chama Jesus. Então a pergunta, o título do episódio de hoje é: quem é Jesus para você, mano? Por quê? Por que a gente vai falar sobre isso, cara? Porque assim, existe uma diferença muito grande entre dizer que Jesus é um bom mestre e entender que Jesus é o próprio Deus que encarnou, certo? Isso faz total diferença para toda a interpretação das Escrituras. E tem gente por aí que está confundindo as coisas. Então, mano, vamos dar uma lida nas Escrituras, como sempre, usando as Escrituras como base para tudo, e a gente vai tentar entender quem é Jesus, então, verdadeiramente, beleza? Vamos começar lendo Marcos, capítulo 10, os versículos vão do 17 ao 22, certo? Tem um jovem lá, a gente já falou desse jovem, né? Um jovem rico, ele chega correndo até Jesus, né? Ele se ajoelha e aí ele vai e pergunta assim, ó: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí é bonito, né, mano? O cara chega, educadão, respeitoso, se ajoelha lá na frente de Jesus, né? Reconhece Jesus como mestre, né? Fala, bom mestre. E aí Jesus vai responder para ele de um jeito que pode confundir aí muitas pessoas na hora de interpretar. Ele responde assim, ó: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E aí, mano, essa frase de Jesus pode fazer uma confusão na cabeça das pessoas, porque muita gente vai olhar essa frase aí e vai falar que Jesus estava negando ser Deus, que ele estava falando, não, só tem um que é bom, que é Deus, então por que você está me chamando de bom? Então eu não sou Deus. Só que na verdade, mano, não é isso que Jesus está fazendo. É o contrário disso. Jesus estava mostrando uma coisa, né, usando essas palavras, que na verdade era assim, ó. Ele queria dizer, né, na linguagem de hoje, né? Você realmente sabe quem que tá aqui diante de você, meu irmão? Pro cara que tá lá ajoelhado, chamando ele de bom mestre. Jesus tá falando para ele assim, ó: você sabe com quem que você tá falando realmente, cara? Por quê, mano? Jesus não tava rejeitando o título de bom que o cara usou. Ele tava tentando fazer um desafio, né, na mente daquele cara ali, aquele jovem, certo? Ele tinha uma percepção de Jesus, ele entendia Jesus de uma forma, né? E aí chamava ele de bom mestre, né? Só que Jesus estava fazendo esse desafio na mente do rapaz. Por quê? Porque Jesus conhece o coração de todo mundo. Jesus já conhecia o coração daquele jovem ali e sabia o que estava passando ali dentro. Então vamos tentar entender bem essa parada aqui, porque não é tão simples assim como parece, mas é simples ao mesmo tempo. É só quando a gente vai ler as Escrituras, a gente tem que pedir sempre para o Espírito Santo guiar a gente na leitura e pedir para ele se revelar para nós. E você vai ver, cara, que você consegue entender muito melhor. Lógico que estudar as Escrituras ajuda. Então, vamos tentar entender aqui juntos o que estava rolando realmente ali. Jesus, como eu falei, ele não estava rejeitando esse título de bom, certo? Ele estava, então, desafiando ali o jovem, né, como eu falei antes, porque se o jovem chama ele de bom mestre, mas acha que ele era só mais um mestre humano, certo? Então esse jovem aí não estava entendendo realmente o que ele estava dizendo, certo? Então Jesus estava falando assim para ele: se você me chama de bom e só Deus é bom, então você reconhece que eu sou seu Deus?
É mais ou menos essa pergunta que Jesus está fazendo. E o jovem não respondeu, o jovem ficou em silêncio. Porque no fundo mesmo, lá dentro do coração dele, ele não sabia quem que Jesus era. Ele queria um ensinamento moral, entendeu? Ele queria saber as regrinhas para chegar no reino dos céus, para herdar a vida eterna. Mas ele não queria um relacionamento com Deus que estava ali na frente dele, encarnado. Mano. Então, cara, é aqui que a conversa ela vai mudar de direção, certo? Jesus ele vai falar os mandamentos pro rapaz, certo? Ele fala não matar, não adulterar, não roubar. E aí o jovem ainda fala para ele, tudo isso, cara, eu tenho feito desde a minha juventude. Ou seja, ele se via como um cara bom, como um cara justo. Só que Jesus, que conhece o coração, ele toca naquele ponto que realmente era o ponto que o cara não queria entregar. Jesus fala para ele assim, falta uma coisa aí, mano. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. E aí o texto vai falar pra gente que fala assim, mas ele, pesaroso por essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Cara, a gente já leu esse texto aqui algumas vezes, né? Então você já ouviu aqui nesse podcast, vai ouvir os outros episódios que você vai ouvir falar disso aqui outras vezes. Mas, mano, você consegue ver o contraste, mano? Ele chama Jesus de bom, certo? Só que daí quando o Deus encarnado na frente dele falou para ele fazer uma coisa, ele não obedeceu, mano. Ou seja, ele sabia que Jesus era mestre, mas ele não entendia que Jesus era Senhor. Ele não entendia quem realmente Jesus era. Então a frase de Jesus não é para dizer assim, não, eu não sou Deus e só Deus é bom. E você está me chamando de bom e não devia porque eu não sou Deus. Não, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está falando para ele assim, eu sou o próprio Deus, mano. E só Deus é bom. Só que olhando dentro do seu coração, eu entendo que você não olha para mim e não me reconhece como Deus. Não me reconhece como Messias. Você me reconhece como um mestre normal, como outros que tem por aí, outros humanos. Essa é a frase de Jesus. E isso aí é muito importante, mano. Isso é muito importante. Por quê, cara? Porque a gente precisa entender quem é o verdadeiro Jesus, certo? Tem muita gente por aí que está indo em busca desse Jesus, que é um cara bonzinho, legal, bacana, que ajuda e dá bênçãos e tudo mais, mas sem reconhecer quem esse Jesus realmente é, mano. Tá criando um Jesus do jeito que se encaixa na própria vida para ter aquilo que eu preciso, esse Jesus aqui tá bom. Mas para não precisar fazer aquilo que eu não quero, eu vou mudar um pouco esse Jesus aqui, vou transformar ele do jeito que eu quero que ele seja para me agradar mais. E não é assim que funciona, mano. Não é assim. A gente tem que se transformar. A gente precisa ser transformado para caminhar com Deus. E não transformar a imagem de Deus para tentar, de alguma forma, encaixar ela nas nossas vidas. Certo? E aí, mano, tem uma diferença entre religião e relacionamento. Nessa história do jovem a gente consegue ver. A religião, né, ela vai buscar essas instruções, que nem o jovem fez. Me dá as regrinhas aí para eu chegar no reino, para eu herdar a vida eterna. Certo? O relacionamento, mano, não vai buscar isso. O relacionamento vai buscar rendição, se render, se entregar a Jesus. Certo? O jovem queria saber ali o que fazer. Certo? Jesus estava querendo mostrar para ele quem ele deveria ser. É essa a diferença. E para isso, ele ia precisar abrir mão de coisas que estavam ocupando o lugar de Deus no coração dele. E ele não quis fazer isso, certo? Então, cara, o episódio assim, de hoje mostra pra gente que assim, o problema desse jovem aqui era não ter reconhecido quem realmente Jesus era. Ele viu em Jesus aquilo que ele queria ver e não quem Jesus realmente era, o próprio Deus encarnado. E isso faz toda a diferença, mano. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do próprio Deus. A gente já falou sobre isso aqui. Jesus ele não é um personagem histórico simplesmente. Não foi só um cara bonzinho que passou por esse mundo, certo? Jesus é o próprio Deus encarnado. O próprio Deus que abriu mão de toda a glória e se fez criatura para viver entre nós como humano e poder representar os seres humanos quando ele foi para a cruz. Para falar assim, eu, humano, morri aqui representando a raça humana e pagando o preço pelo pecado de todo mundo, porque eu nunca pequei. Esse é Jesus,
certo? Então, mano, a gente precisa entender isso, cara. E o legal aqui também, né, se a gente for avaliar, ler toda a história, né, mano, é que é interessante, sim, Jesus ele não vai correndo atrás do cara, do jovem, né, ele não fica lá tentando convencer, negociar, tipo assim, vem, por favor, me segue. Não, mano, não é assim que funciona. Seguir Jesus envolve sacrifício, mano. Seguir Jesus envolve entregar tudo. É uma escolha, certo? Então, assim, Jesus ele não quer ser só mais um mestre na sua vida, na minha vida. Ele quer ser o Senhor. E se ele é Senhor, tudo pertence a ele. Tudo. O nosso tempo, os nossos bens, os nossos planos, os nossos sonhos, tudo pertence ao Senhor. Então, cara, por que eu tô falando que exige sacrifício? Porque lá em Lucas 9:23 está escrito assim, ó. Se alguém quer vir após mim, isso é Jesus falando, certo? Se alguém quer vir atrás de mim, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então Jesus está falando assim, ó, a cruz aqui ela representa sacrifício, gente. Ele está falando, você quer me seguir, cara? Você tem que morrer para suas próprias vontades todos os dias, cara. E aí você pode vir e me seguir, certo? Não é simplesmente chegar e tentar transformar o Jesus que você quer do jeito que você quer para encaixar ele na sua vida. Não, mano. A sua vida precisa ser transformada. Você precisa morrer para você mesmo, todos os dias, para poder caminhar com Jesus, certo? E aí, cara, tem gente que gosta de Jesus, respeita Jesus, admira Jesus, mas não reconhece quem ele realmente é. Tem gente que quer os conselhos do bom mestre, mas não quer a autoridade do Filho de Deus, certo? E aí, mano, quando o chamado de Jesus ele fala pra gente que a gente precisa renunciar, abrir mão de algumas coisas, essas pessoas aqui, elas preferem ir embora triste, porque ainda tem outros senhores no coração delas que elas preferem seguir, ao invés de seguir o próprio Deus encarnado, certo? Então, cara, pensa nisso. E lembra, mano, a boa notícia é que Jesus ainda tá olhando para todos nós, certo? Com amor. Certo? Em Marcos 10:21 tá falando, e Jesus olhando para ele, o amou. Jesus ele olha para nós com amor. Ele se entregou por nós. E ele ainda tá de braços abertos, esperando aqueles que vão se entregar a ele e que vão abrir mão das próprias vontades para caminhar com ele, certo? Jesus não é que ele rejeita quem não entende de primeira. Não é isso, mano. Ele chama de novo, ele ensina de novo. E aí, mano, seu coração entendendo, você se entregando para ele, ele te recebe, certo? Então hoje, cara, a pergunta para você a pergunta de Jesus para você, para mim, é a seguinte: por que você me chama bom? Você realmente sabe quem eu sou? Eu sou só um mestre ou eu sou o seu senhor? E se a sua resposta hoje é Jesus é meu senhor, então você vai estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que é a sua vontade, a vontade da carne, aquela que vai contra Deus. Você vai abrir mão de tudo isso e vai se entregar nas mãos dele, certo? Você vai buscar o tesouro que está no céu, o tesouro eterno, que é Jesus Cristo, o próprio Deus, que se humilhou, se entregou e se sacrificou por cada um de nós. Beleza? Galerinha de Deus, espero que esse episódio tenha falado ao coração de vocês. Se falou, você já sabe, compartilha. Se não falou, compartilha do mesmo jeito, porque pode ser que fale ao coração de outras pessoas e a gente vai espalhando a mensagem do evangelho daquele jeitão. Valeu, galerinha de Deus, que a semana de vocês seja abençoada na presença do Senhor e a gente se vê no próximo episódio.